Meu nome é Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, eu sou professor do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Eu escolhi esse tema como tópico porque imagino que a audiência seja de muitos jovens que vão passar por essa revolução que está sendo trazida pela inteligência artificial. E o tópico específico que eu vou mencionar é como hoje está sendo feita a análise de dados de nanosensores com aprendizado de máquina, que é uma das metodologias de inteligência artificial. Eu começo com uma sentença que eu acho que é um mantra que eu tenho usado nos últimos tempos, e vocês depois entenderão por que eu falo nesse mantra que tem a ver com língua, linguagem, sendo que o assunto de hoje não, em princípio, não é associado com língua. Eu digo que o aprendizado de língua é tão relevante que nós deveríamos ensinar para as nossas crianças e também para as nossas máquinas. Vocês perceberão daqui a pouco, na minha apresentação, de por que eu acho que o aprendizado da língua é tão relevante. Eu começo essa apresentação com um esboço daquilo que eu vou falar, e eu começarei falando sobre os paradigmas de geração de conhecimento ao longo da história da humanidade. Depois, a integração entre o movimento de Big Data e de aprendizado de máquina, como o aprendizado de máquina tem afetado áreas como física, ciências dos materiais, nanotecnologia, e depois análise de dados de sensores e biosensores usando o aprendizado de máquina. Então, os paradigmas de geração de conhecimento foram sumarizados já há mais de 10 anos por pesquisadores da Microsoft e disseram que há 4 paradigmas de geração de conhecimento no decorrer da história. O primeiro deles, na Grécia Antiga, em que o conhecimento era gerado através de observações empíricas e modelos descritivos. As teorias eram abstratas e descritivas de como a natureza funciona, como os fenômenos naturais ocorrem. Não havia, naquela época, uma preocupação muito grande de conectar os modelos que eles concebiam com as observações experimentais. Isso veio no segundo paradigma do conhecimento, com Galileu, Newton e os seus seguidores, já no Renascimento, em que foram criados modelos teóricos que explicavam resultados experimentais. Então, esse segundo paradigma, ele foi tão relevante que ele é hoje o cerne do que nós fazemos em ciência e tecnologia. Ou seja, nós temos modelos teóricos que tentam explicar como as coisas funcionam, como os fenômenos funcionam, como a matéria funciona, e esses modelos teóricos têm que explicar os resultados experimentais, ou seja, têm que ser comprovados pelo experimento. Alguns séculos depois desse segundo paradigma, já no século XX, descobrimos que nós podemos gerar conhecimento não só com teoria, com experimentos, com resultados experimentais, mas também com simulações computacionais. Então, vocês veem que isso só pôde ser feito no século XX, porque nós já tínhamos computador. No final do século XX, começo desse século, descobrimos que conhecimento também podia ser gerado a partir da grande quantidade de informações que já há em meio eletrônico. É o que nós chamamos de movimento de Big Data. Ou seja, nós podemos continuar usando esses outros paradigmas, então, continuamos gerando conhecimento através de modelos descritivos, observações empíricas, cotejando teoria com experimento, fazendo simulações computacionais, mas o que tem de novo agora é que a grande quantidade de informação em meio eletrônico pode ser transformada em conhecimento. Vejam que eu estou fazendo uma distinção clara entre informação e conhecimento. Informação é algo que está amplamente disponível, em geral barata, não disponível e barata, mas é diferente de conhecimento que para gerar conhecimento, nós precisamos de ter informação, mas é preciso também que já haja conhecimento estabelecido para que essa informação seja transformada em conhecimento. Então, a geração de conhecimento é muito mais sofisticada e muito mais cara. Então, ter informação disponível não quer dizer que a gente tenha conhecimento.
Agora, uma coisa importante desses 4 paradigmas é que, a despeito da sofisticação dos modelos teóricos que são usados, da sofisticação dos equipamentos e instrumentos que são empregados para gerar esses conhecimentos, ou dos supercomputadores que são usados, ao fim e ao cabo, todo conhecimento gerado tem intervenção humana. Então, em todos esses paradigmas, quem gera conhecimento são os humanos, e só os humanos. Há alguns anos eu propus que, em breve, nós chegaremos a um 5º paradigma em que a própria máquina gera conhecimento. Esse paradigma vai representar uma ruptura enorme com os anteriores, porque agora a própria máquina poderá gerar conhecimento, e isso tem implicações enormes para a ciência e tecnologia, obviamente, mas também para a vida, para o cotidiano de qualquer elemento da sociedade. Ou seja, o impacto desse último paradigma pode ser imenso e trazer uma revolução tecnológica sem precedentes, porque com as máquinas gerando conhecimento, o que ocorrerá é que a maioria das atividades, mesmo as intelectuais, hoje feitas por humanos, poderão ser feitas por máquinas. E o impacto disso é enorme, como vocês devem imaginar. Eu vou voltar a falar sobre isso. Mas como é que esse paradigma, 5º paradigma, se estabelecerá? Num período que eu imagino que seja de décadas. Bom, ele deve se estabelecer a partir da convergência de 2 grandes movimentos. Do lado esquerdo, nós temos o movimento do Big Data, ou seja, grandes quantidades de dados são empregadas por algoritmos de aprendizado de máquina e a informação é transformada em conhecimento. Vejam aqui que eu estou enfatizando que essas informações, ou seja, esses dados, têm que estar preferencialmente na forma de que possa ser lido pela máquina. Isso ocorre porque a máquina hoje não consegue ler. Então, no movimento de Big Data, nós precisamos ter alguma organização, alguma estruturação dos dados para que essa informação possa ser transformada em conhecimento. O movimento aqui à direita é precisamente um movimento complementar, porque é para ensinar a máquina a ler e escrever. Ele tem características que são semelhantes ao movimento da esquerda, como exemplificarei assim, em seguida, mas esse é um movimento chamado de movimento de processamento de línguas naturais, em que grandes quantidades de textos, que podem ser falados ou escritos, são utilizados por algoritmos de aprendizado de máquina para transformar informação em conhecimento, nesse caso, tentando ensinar a máquina a ler e interpretar texto. Esse movimento de processamento de línguas naturais já tem dado muitos frutos, tanto que hoje nós já temos no nosso cotidiano várias ferramentas que são baseadas nesse movimento de processamento de línguas naturais e com corpos. Um corpus é uma grande base de textos que podem ser falados ou escritos, organizados de alguma maneira. Para facilitar a compreensão, eu menciono 2 exemplos de ferramentas que nós já empregamos no dia a dia e que são baseadas em corpos. Um deles é o tradutor automático, o sistema de tradução automática. Hoje, os sistemas de tradução automática mais evoluídos usam o que nós chamamos de corpus alinhado. O que é um corpus alinhado? Eu tenho milhões de sentenças numa língua A e a tradução dessas sentenças para uma língua B. Então, por isso que se diz alinhado, porque eu tenho o mesmo conteúdo de texto, mas em texto em 2 línguas diferentes. E o que se faz é que esses milhões de sentenças são apresentados a um sistema de aprendizado de máquina que aprende, entre aspas, a fazer a tradução. De maneira que, quando aparecer uma sentença que ele nunca viu, ele já aprendeu como fazer a tradução e essa tradução é feita. Então, este é um caso de sistema baseado em corpus, em que o corpus tinha uma grande quantidade de texto escrito. Há uma outra aplicação que usa texto falado, que são essas aplicações de reconhecimento de fala, reconhecimento de voz, como esses assistentes que se comunicam conosco a partir de comandos de voz. Eles também foram treinados com algoritmos de aprendizado de máquina, com grandes quantidades de texto, mas agora são textos falados. Então, esses textos falados, textos com voz, são transcritos
e depois a máquina é treinada a reconhecer os comandos. Como vocês sabem, todos esses aplicativos que usam processamento de fala ou processamento de texto são hoje ainda muito limitados. Eles são muito limitados porque os sistemas inteligentes ainda não conseguem interpretar texto. E isso está no cerne, na raiz das limitações que nós temos hoje para que essa convergência ocorra. E que é ilustrado nessas duas figuras do slide, com essas elipses aqui marcadas em traços, em tracejado. Pelo seguinte, aprendizagem de máquina, as metodologias de aprendizagem de máquina são hoje muito eficientes para fazer classificação. Então, por exemplo, nós temos hoje sistemas que são muito bons para reconhecimento facial, que é para classificar. Então, você descobre quais são os atributos que definem o rosto de uma pessoa, treina com o sistema de aprendizagem de máquina e depois ele sabe, uma vez que ele aprendeu como é o rosto de cada pessoa, ele sabe classificar qual é a pessoa número 1, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Então, para essa tarefa, que é essencialmente de classificação, a máquina já é muito superior à habilidade humana, ao que os humanos conseguem fazer. Então, para reconhecimento facial, nós humanos não temos como competir com máquina hoje. Um outro exemplo é o diagnóstico a partir de imagens em radiologia. Então, se eu tenho uma base de dados que é suficientemente robusta, que cobre todos os possíveis casos, a maioria dos casos, que podem ocorrer numa determinada área, então é possível, se eu tenho grande capacidade de memória no computador e grande capacidade de processamento para processar essas milhões ou milhares de imagens, então já é possível fazer a classificação, lembrando que diagnóstico é uma tarefa de classificação, e o diagnóstico é hoje mais bem feito pelos sistemas inteligentes, por exemplo, para imagens de radiologia, do que pelos especialistas médicos humanos. Então, nas tarefas de classificação, toda vez que nós tivermos uma base de dados suficientemente abrangente, que cobre todos os possíveis casos, e capacidade de processamento e memória no computador, os sistemas inteligentes já são superiores aos humanos. Entretanto, se a tarefa for... O segundo tipo de tarefa que eu posso fazer com a aprendizagem de máquina é uma tarefa de explicação, de interpretação. Para essas tarefas, os algoritmos de aprendizagem de máquina ainda são muito limitados. Eles não conseguem ter um desempenho como nós humanos temos. Eu gosto de ilustrar essa diferença entre homem e máquina com uma metáfora, que é a metáfora de encontrar agulha no palheiro. A tarefa de encontrar agulha no palheiro, tanto é que nós temos uma metáfora dizendo quão difícil é você encontrar agulha no palheiro, porque é uma tarefa muito difícil para o humano. Então, você tem um palheiro imenso e o humano não consegue ter a capacidade de fazer uma varredura em todo o palheiro para encontrar agulha. Entretanto, essa é uma tarefa clara de classificação, porque o que significa encontrar agulha no palheiro? É encontrar em que posição do palheiro nós temos um material cujas propriedades são diferentes da palha. A agulha é metálica, tem propriedades diferentes do que tem a palha. Então, para uma máquina, ela facilmente, se ela tem grande capacidade de memória e processamento, ela facilmente pode fazer a varredura em todo o palheiro e descobrir onde é que está o objeto que tem propriedades diferentes do resto do palheiro. Então, para a máquina é muito fácil encontrar agulha no palheiro, ao passo que isso é muito difícil para o humano fazer. Por outro lado, se nós fizermos a seguinte pergunta: como a palha está organizada no palheiro? Isso é relativamente fácil para o humano fazer, porque a palha pode estar em camadas, a palha pode estar distribuída isotropicamente, eu posso ter regiões com uma densidade maior de palha do que outras, eu posso ter buracos ou regiões ocas no palheiro sem palha, e com uma observação visual, um humano consegue responder essa pergunta. Como? Entretanto, isso é muito difícil para a máquina fazer. Por quê? Os algoritmos de aprendizagem de máquina são ineficientes hoje para explicação, para interpretação. E é por isso que eu não consigo interpretar texto.
Então, quando nós conseguimos preencher essas duas elipses aqui, essas elipses, ou seja, nós tivermos algoritmos de aprendizagem de máquina que servem para explicações, para interpretação, então eu vou poder ensinar a minha máquina, ou essa máquina será capaz de interpretar texto, e eu posso ter a convergência desses dois movimentos, e a máquina, então, gerará conhecimento ela própria, sem intervenção humana. Então, quando acontecer, vocês imaginam que eu teria uma ruptura na maneira como o conhecimento hoje é gerado, porque hoje o conhecimento só é gerado com intervenção humana e eu passarei a ter máquinas que também geram conhecimento. E quais são alguns dos requisitos? Bom, primeiro, nós precisamos ter capacidade de análise de texto, como eu acabei de mencionar, e é por isso que eu disse lá no início, meu mantra, que língua é tão importante que nós precisamos ensinar para as nossas crianças, mas também para as máquinas, porque só assim eu terei máquinas gerando conhecimento. Então, para isso, preciso de grandes bases de dados, grandes corpos, né, para fazer análise de texto. Preciso de muitos dados, porque os sistemas inteligentes aprenderão a partir de dados, então esses dados podem ser obtidos de experimentos, como sensores e biosensores, nanosensores, de análises teóricas e cálculos teóricos, de simulações computacionais. Obviamente, nós precisamos ter as coisas ligadas na internet para que os dados sejam capturados por sistemas inteligentes, por sistemas aprenderem, e, obviamente, nós precisamos continuar desenvolvendo algoritmos e metodologias de aprendizagem de máquina, inclusive para poder ter capacidade de interpretação. Hoje, as técnicas de aprendizagem profunda, baseadas em redes neurais profundas, são as técnicas mais eficientes quando eu tenho uma grande quantidade de dados. Eu não sei, nós não sabemos ainda quais paradigmas de aprendizagem de máquinas serão vigentes quando as máquinas conseguirem gerar conhecimento por elas próprias, mas provavelmente serão evoluções dos métodos atuais. Eu vou depois, próximo do final da palestra, falar de um sistema de diagnóstico assistido por computador ou completamente automatizado, diagnóstico médico, como um exemplo dessa junção de conhecimentos de várias naturezas, de várias fontes, que vão permitir com que a máquina ela própria gere conhecimento. Então, hoje, apesar das limitações de aprendizagem de máquina, como eu mostrei, hoje a aprendizagem de máquina já está tendo um impacto em física, em ciências dos materiais e nanotecnologia, como é ilustrado por esse levantamento recente que eu fiz no mês passado, em que eu fiz buscas no Web of Science com as palavras de aprendizagem de máquina, física e ciência, ou ciências dos materiais. Então, vocês veem, tem um número crescente, um crescimento bastante grande nos últimos anos. Então, há 10 anos, praticamente, esse não era assunto, a aprendizagem de máquina não era assunto em física, química ou ciências dos materiais. Agora, vocês veem um grande número nos últimos anos, principalmente nos 2 últimos anos. Mas vejam que esse número ainda é muito pequeno se você compara com algumas outras áreas em física ou ciências dos materiais. Por exemplo, o número de artigos publicados em grafeno no ano passado foi maior que 35 mil. Nessa área de aprendizagem de máquina, só menos de 1.000, certo? Então, há muito espaço para crescimento, e isso é ilustrado também pela divisão de onde vêm esses artigos. Hoje nós temos a predominância dos Estados Unidos nessas publicações, a China, que é o país que mais produz ciência em algumas áreas, como física, química, ciência dos materiais, mas não nessa área ainda. A despeito de a gente saber que há muito desenvolvimento em aprendizagem de máquina e inteligência artificial na China, mas esses desenvolvimentos ainda não foram transformados em artigos científicos. É por isso que, então, o potencial de crescimento é enorme, que quando a China se equiparar aos Estados Unidos, e provavelmente ultrapassar, então vocês imaginam como essas barras podem crescer. Então, aprendizagem de máquina, inteligência artificial está só começando a ter impacto em física, em nanotecnologia, ciências dos materiais, mas isso deve crescer muito nos próximos anos. Bom, e no que hoje a aprendizagem de máquina é usada, por exemplo, em física? Eu separei algumas áreas aqui. Uma delas é em materiais, para você ter desenho,
o projeto de novos materiais, descobertas de novos materiais, descoberta de propriedades dos materiais, que permitem cálculos que são em larga escala. Você pode identificar novas fases e transições de fases em materiais. Toda a área de física biológica ou de biologia computacional hoje depende de aprendizado de máquina. Também usa-se muito aprendizado de máquina em áreas de físicas de altas energias, física de partículas, ou cosmologia. Por exemplo, na identificação das ondas gravitacionais, que até permitiram, que deram o último Nobel para a física, com ondas gravitacionais, só puderam ser descobertas a partir do uso de inteligência artificial, porque são uma quantidade enorme de modelos que precisam ser testados e verificados para ver se um determinado sinal é um candidato para ser onda gravitacional. Então, a descoberta de ondas gravitacionais não teria sido possível sem inteligência artificial, que é uma coisa que talvez nem tenha estado nas notícias quando houve todo o furor com essa descoberta, né, que foi uma descoberta que confirmou uma previsão do Einstein, né, uma previsão de décadas atrás, e isso só foi possível com inteligência artificial. E, obviamente, inteligência artificial e aprendizado de máquina é muito usado em análise de dados. Por quê? Porque aprendizado de máquina é muito bom para classificação, como eu já mencionei. E análise de dados e sensores é essencialmente uma tarefa de classificação. Então, a minha previsão é de que, num futuro não muito distante, praticamente todo mundo que trabalha em sensores e biosensores e nanosensores, todo mundo vai usar aprendizado de máquina na análise de seus dados. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Uma consequência do uso de aprendizado de máquina é que, primeiro, algumas áreas, alguns tópicos são acelerados, e, por outro lado, esses tópicos são, eu diria, praticamente interditados, ou seja, você só faz sentido trabalhar naquele tópico se você utilizar aprendizado de máquina, usar inteligência artificial. Caso contrário, você não pode competir. Eu vou dar 3 exemplos. O primeiro deles é de materiais para células solares orgânicas. Esse consórcio, liderado por pesquisadores de Harvard, nos Estados Unidos, tem uma biblioteca com 200 mil compostos orgânicos, cujas propriedades foram determinadas, e eles calcularam os níveis de energia, os diagramas de energia desses compostos. Eles conseguem obter uma precisão de 0,15 eletronvolts no cálculo dessas energias, que é equivalente aos modelos mais sofisticados de física quântica. Ou seja, você consegue, com o aprendizado de máquina, obter propriedades de materiais que são equivalentes àquelas que você teria com os modelos mais avançados, com as teorias mais avançadas em física quântica. Agora, um exemplo de química que um grupo também nos Estados Unidos conseguiu criar um sistema inteligente que consegue prever o resultado de reações químicas de química orgânica. Essa é uma tarefa que tem sido tentada por especialistas em inteligência artificial há muitas décadas. E há uns 20, 30 anos, alguns especialistas diziam que essa era uma missão impossível. Eles usavam sistemas baseados em regras e tentavam prever com aquelas regras qual seria o resultado de uma reação química. O problema é que as possibilidades são tão grandes, ou são inúmeras possibilidades, inúmeras ou não, não é que sejam inúmeras, elas são em número tão grande que nós usamos esse adjetivo inúmeras. Por quê? Porque é impossível fazer uma análise manual de quais serão as possíveis rotas para uma síntese orgânica, né? O resultado de uma síntese orgânica ou de uma reação orgânica, de química orgânica. Agora, com aprendizado de máquina e com redes neurais profundas, o que nós chamamos de deep learning, é possível ter um sistema que prevê com uma precisão de 97%
E isso é feito por um conjunto de 1 milhão de reações. Então, veja, se você estiver entrando num campo como esse aqui, não faz nenhum sentido começar do zero, não interagir com um grupo que já tem essa capacidade. E você, obviamente, não vai conseguir competir com alguém que já consegue fazer previsão de reações orgânicas com uma acurácia tão grande e para um número tão grande de reações. O terceiro exemplo de áreas que são ou aceleradas ou interditadas, você escolhe qual o adjetivo utilizado, dependendo de qual o seu interesse, é da área de vidros. Esse é um exemplo brasileiro, aqui de São Carlos, e uma colaboração do professor André Carvalho, do Departamento de Computação da USP, aqui de São Carlos, com o professor Edgar Zanotto, do Departamento de Engenharia e Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Eles fizeram um sistema inteligente que é capaz de prever a temperatura de transição vítrea de óxidos, né, de óxidos inorgânicos, né, vidros de óxidos inorgânicos, em que eles têm uma biblioteca com 55 mil composições diferentes de óxidos inorgânicos para vidro, né? E eles conseguem fazer a previsão da transição vítrea, da temperatura de transição vítrea, com uma acurácia de 95%, e o erro é próximo daquele erro da dispersão dos resultados experimentais, porque essas temperaturas foram medidas por pesquisadores no mundo todo, e, obviamente, há uma dispersão nos resultados dependendo da composição do vidro e dependendo do laboratório em que as medidas foram feitas. Então, o sistema consegue prever com uma precisão tal que é semelhante à dispersão dos resultados experimentais, né? O sistema anterior, inteligente anterior, que conseguia fazer alguma previsão, usava uma base de só 1.000 ou 2.000 composições. Eles aqui têm 55 mil composições, então vocês vejam que é absolutamente impossível competir, se você quiser trabalhar nessa área, competir com um grupo que já consegue esse nível de precisão e com tal abrangência de vidros, né? Então, o que eu chamo de ser uma área interditada não dá para alguém começar a trabalhar nesse campo agora sem usar inteligência artificial ou sem se beneficiar dos resultados de inteligência artificial que já foram gerados por outros pesquisadores nesse caso. E eu agora vou mostrar um quarto exemplo para ilustrar que processamento de línguas naturais, que é algo que aparentemente não deveria estar relacionado ou não deveria ser de interesse de pesquisadores de física, química, cientistas materiais, mas ele já começa a chamar a atenção. Este é um exemplo de um artigo publicado já há vários anos, em que cientistas dos materiais fizeram um trabalho de mineração de dados em milhares de artigos da área de materiais. Então, eles combinaram técnicas de aprendizado de máquina e de processamento de línguas naturais para tentar descobrir parâmetros de síntese que pudessem ser mais relevantes. E por que eles fizeram esse trabalho? Porque qualquer área que nós hoje estudemos tem milhares de artigos, podem ser milhares, dezenas de milhares de artigos. Então, se eu quero fazer uma busca na literatura, eu teria que, para fazer uma busca significativa, eu teria que ler esses milhares de artigos. E, obviamente, isso não é possível para um humano, não dá para fazer manualmente a leitura de milhares de artigos. Então, o melhor é usar um sistema automatizado, um sistema inteligente, que faça essa leitura por nós. Mas, como eu enfatizei no início, os sistemas inteligentes ainda não conseguem interpretar texto. Então, o que se faz hoje é uma tarefa de classificação, como eles fizeram, de tentar inferir informações a partir de uma análise de texto que ainda é muito limitada. Mas daqui a alguns anos, quando nós tivermos sistemas que forem capazes de interpretar, mesmo que
mesmo que de maneira ainda rudimentar, fazer uma interpretação do texto, eu vou poder ter sistemas que me permitam varrer a literatura e ter informações e conhecimento daquela literatura de uma maneira automatizada. Então, esse é um exemplo. Os resultados de análise de texto científico usando essas técnicas ainda são limitados, ainda são modestos, mas isso deve crescer muito à medida que os sistemas de processamento de línguas naturais vão evoluindo. Bom, agora nós chegamos no tópico central desta palestra, que é a análise de nanosensores. Nós chamamos de nanosensores porque são sensores obtidos a partir de filmes ultrafinos, filmes cuja espessura está na escala nanométrica. Então, é por isso que eles são nanosensores. O primeiro exemplo que eu mostro é de uma língua eletrônica cujos resultados foram utilizados por algoritmos de aprendizado de máquina, ou seja, por inteligência artificial, para correlacionar o sabor, o paladar humano com os resultados de uma língua eletrônica. E o que é uma língua eletrônica? Uma língua eletrônica é um conjunto de sensores, vocês veem aqui um exemplo de uma língua eletrônica. Então, são nanosensores, são mais de um nanosensor, são vários nanosensores que são imersos no líquido. Nós obtemos a resposta elétrica desses nanosensores e combinamos as respostas de maneira a obter como se fosse uma impressão digital de cada líquido em particular. E isso mimetiza o que a nossa língua faz. Porque na língua nós temos sensores, os nossos sensores da língua não enviam para o cérebro sinais que são típicos de uma substância química específica. Ou seja, quando eu tomo café ou tomo vinho, ou como eu provo alguma coisa, os meus sensores não estão detectando os compostos do café, cafeína e outros compostos. Tudo que os sensores estão enviando para o meu cérebro é uma combinação de 5 sabores básicos. Doce, salgado, amargo, azedo e umami. Umami é um sabor muito típico de cozinha oriental que lembra peixe cru. E esses sabores básicos são combinados em sinais que são enviados para o nosso cérebro, ou seja, ou melhor, o nosso cérebro recebe sinais que é uma combinação desses sabores básicos. E é isso que a língua eletrônica faz, né? Ela consegue ter uma impressão digital que é característica de cada líquido. Agora, uma coisa especial da língua eletrônica é como esses nanosensores são muito sensíveis, a língua eletrônica tem alta sensibilidade. Então, por exemplo, para sal, a língua eletrônica consegue detectar a presença de sal na água numa concentração que é 10.000 vezes menor do que a mínima concentração que um humano descobre que tem sal naquela água. Então, a língua eletrônica tem uma sensibilidade muito maior do que a nossa língua. Isso permite, por exemplo, você distinguir vinhos que são muito parecidos. Por exemplo, você pode ter vinhos que têm a mesma uva, mesmo produtor em safras diferentes, ou a mesma uva, mesma safra, mas produtores diferentes. Então, eu consigo distinguir um vinho do outro. Mas eu também consigo, como eu mencionei antes, correlacionar dados da língua eletrônica com a percepção de paladar. Este foi um exercício, talvez o primeiro exemplo de uso de aprendizado de máquina em dados de língua eletrônica. Vocês veem isso já há 14 anos, num trabalho que nós realizamos em São Carlos, em colaboração com a Embrapa, a instrumentação daqui de São Carlos, em que amostras de café que haviam sido degustadas por profissionais da ABIC, da Associação Brasileira da Indústria do Café. Então, esses degustadores deram notas que estão aqui representadas na abscissa. Essas são as notas atribuídas pelos degustadores. Aqui, na ordenada, estão as notas previstas através de um algoritmo de aprendizado de máquina com regressão,
a partir dos dados da língua eletrônica. Então, era uma língua eletrônica como aquela mostrada no slide anterior, que tinha nanosensores. Os sinais elétricos dessa língua eletrônica foram transformados numa escala de notas. E foram utilizados vários algoritmos para fazer essa transformação. Se vocês prestam atenção e se concentram nesses quadrados cheios aqui, olha, esses quadrados pretos cheios, vocês perceberão que são os dados de um dos algoritmos de aprendizagem de máquina. Vocês verão uma alta correlação entre a nota prevista e a nota real atribuída pelos degustadores humanos. A correlação é tão alta que vocês têm um coeficiente de Pearson de 0,964. 1 seria a correlação total. Então, é possível dizer se um café é gostoso ou não, fazendo uma medida com uma língua eletrônica e usando a aprendizagem de máquina para ensinar, entre aspas, a língua eletrônica o que é gostoso e o que não é gostoso. Então, esse mesmo tipo de abordagem pode ser usado para vários outros tipos de sensores, biosensores ou língua eletrônica. Então, o próximo exemplo já é um exemplo recente deste ano, de uma língua eletrônica que foi utilizada para detectar a presença desses hormônios, né? Então, esse hormônio estrônio e outras substâncias que são consideradas como disruptores endócrinos. Então, são materiais empregados em diferentes, alguns que são empregados em remédios, outros são remédios como o hormônio, ou utilizados em materiais e que podem causar problemas no nosso sistema endócrino. E uma grande dificuldade é você fazer uma detecção desses contaminantes individualmente, porque eles podem aparecer misturados, e é muito difícil, numa amostra, distinguir a presença de um do outro, porque eles têm características parecidas. Então, eu vou mostrar para vocês resultados de língua eletrônica que mostram, primeiro, quando eu tenho só bisfenol, eu não tenho dificuldade de, com a língua eletrônica, fazer a separação. Então, aqui eu tenho um tampão PBS, aqui eu tenho diferentes concentrações de bisfenol e eu pude distinguir uma amostra da outra, uma concentração da outra. O mesmo vale para o estradiol, aqui já estava saturando em altas concentrações, o mesmo vale para esse hormônio estrônio. O problema é que quando eu tenho mistura dos 3 componentes, ou de 2 componentes, aí eu já tenho dificuldade de distinguir. As amostras aparecem juntas, né? Quando eu faço uma projeção dos dados usando uma técnica de visualização de informação, como análise de componentes principais, PCA, ou essa outra técnica de visualização, que é chamada IDMAP, eu não consigo fazer a distinção dessas amostras. Então, vocês poderiam pensar, bom, os meus sensores, ou a minha língua eletrônica, não é suficiente para distinguir essas amostras. Bom, mas eu posso agora utilizar esses dados obtidos com a língua eletrônica e empregar estratégias de aprendizagem de máquina para poder ensinar a língua eletrônica quando é que eu tenho as diferentes composições, as diferentes misturas. E isso é feito com nós usamos várias técnicas de aprendizagem de máquina, e algumas vezes com regressão para prever qual é a concentração que eu tenho de cada um deles. Então, aqui estão nesse lado esquerdo, eu tenho as concentrações dos 3 analitos, né? Então, aqui, por exemplo, 000, ou seja, eu não tenho nenhum dos analitos, é a minha amostra em branco, só PBS, e aqui eu tenho os previstos. Então, quando vê 0, quer dizer, ele previu que não tem nenhum deles, então ele acertou em todos os casos. Aqui eu tinha mistura de estradiol com estrônio, não tinha bisfenol. Na previsão, eu previ que tinha estradiol, usando a aprendizagem de máquina, previ que tinha o estrônio, com exceção de um caso, que deu um pouquinho menos de metade, então eu poderia considerar que era próximo de 0, então seria um erro,
E aqui eu vejo que não tem nada com exceção deste exemplo aqui. Então, eu tenho um erro aqui e um erro aqui. O resto eu acertei tudo. Quando eu tenho esses dois, estradiol e bisfenol, a previsão deu sempre próximo de 1 aqui. Próximo de 1 quer dizer tem estradiol. Próximo de 1 tem bisfenol. E sempre próximo de 0 não tem estrônio. Então, aqui eu não tive nenhum erro. E aqui, nesse outro caso, em que só tenho bisfenol e estrônio sem estradiol, então eu tenho 0 para esses aqui, com esse erro, com exceção desse, que foi um erro. Próximo de 1, acertei sempre. Próximo de 1, acertei sempre, com exceção desse daqui, que foi um erro. E quando eu tenho a mistura dos 3, o sistema inteligente acertou sempre. Então, ou seja, eu posso usar dados de língua eletrônica para fazer a previsão usando a aprendizagem de máquina. O mesmo pode ser feito agora para um biosensor, nesse caso é um nanosensor para detectar câncer, né? Detectar câncer de próstata, em que tem um biomarcador genético, e o que é importante nesse trabalho é que esse é um marcador de câncer de próstata muito mais específico do que o PSA que é hoje utilizado. O PSA é um antígeno que é utilizado para a detecção de câncer de próstata, mas ele não é muito específico. Então, quando um indivíduo tem uma alta concentração de PSA no sangue, o médico fica alerta, mas o médico ainda vai complementar o diagnóstico com um exame de toque retal, porque é possível ter uma concentração alta de PSA, mas não ter nenhuma alteração, nem benigna, nem maligna, ou pode ter um tumor benigno, e isso o médico, então, faz o exame de toque para ver se tem alteração na próstata, e se ele continuar desconfiado, ele pede uma biópsia. Vocês vão ficar surpresos de saber que 2/3 das biópsias que são feitas para a próstata, para verificar se tem câncer, 2/3 das biópsias feitas dão negativo. Ou seja, o médico não precisaria ter pedido a biópsia se ele tivesse um exame mais seletivo, um exame mais preciso do câncer de próstata. Esse marcador genético PSA3 é muito mais específico e, portanto, quando ele estiver no mercado, os médicos terão uma nova ferramenta para evitar o grande número de biópsias que são feitas hoje. É possível fazer a detecção desse marcador com várias técnicas, inclusive, por exemplo, técnicas com nanosensores com medidas elétricas. Então, vocês veem que as amostras positivas são separadas das negativas. Mas tem uma outra coisa que dá para fazer também. Ao invés de usar um instrumento para fazer a medida, eu tiro simplesmente uma imagem do nanosensor. Tem um nanosensor, ele é submetido à amostra e depois eu tiro uma imagem. Aqui foram feitas imagens de microscopia eletrônica com uma resolução relativamente alta, e depois essas imagens foram processadas com algoritmos de aprendizagem de máquina, né? Processadas e usados algoritmos de aprendizagem de máquina para fazer classificação, e dá para, sim, não para câncer, dá quase 100% de precisão. E se eu quiser descobrir as concentrações diferentes, aí é uma tarefa mais difícil de classificação, ou então a taxa de acerto é um pouquinho menor que 90%, mas ainda assim muito alta. Ou seja, vocês percebem que qual é o objetivo? Você tem um sensor, você coloca a sua amostra, que pode ser, por exemplo, urina, sangue, ou que seja amostra, saliva, e aí você deixa o seu nanosensor interagir com a amostra e depois você tira uma imagem. Lógico que o objetivo nosso é tirar a imagem com o telefone celular, que é a mais fácil que todo mundo pode fazer. Processa essa imagem e faz o diagnóstico. Lógico que não dá para fazer com imagens de microscopia de alta resolução, mas dá para fazer com microscopia de menor resolução, que é o que nós fizemos para um nanosensor também, que detecta sequências que mimetizam o RNA do SARS-CoV-2, do vírus da Covid. Nesse caso, a gente pode também fazer detecção com várias técnicas, mas podemos fazer análise de imagens, em que aqui nós temos eletrodos interdigitados, tiramos uma imagem de baixa resolução, que é equivalente a um microscópio óptico, né? Então, vocês veem aqui as trilhas de ouro, e depois esses sensores eram submetidos a amostras, aqui é só
branco, sem nada de amostra da sequência do vírus. Aqui, nesses outros casos negativos, são sequências que não são relacionadas ao vírus, e depois sequências com concentrações diferentes do vírus. Quando tem a sequência do vírus, você tem hibridização no genosensor e, portanto, tem uma distorção. A amostra fica, entre aspas, um pouco mais suja, porque você tem alguma coisa que absorveu nas amostras. Então, você pode ver nas amostras que elas têm algumas, como se fossem impurezas, sujeiras. É muito difícil, com uma análise manual, tirar qualquer conclusão. Mas você pode fazer processamento das imagens com aprendizado de máquina supervisionado, e aí vocês veem que, de novo, eu tenho quase 100% na classificação binária, né? Tem ou não tem COVID, né? E quase 96% numa classificação multiclasse, que dá também, inclusive, as concentrações diferentes da sequência que foi detectada. Então, com isso, nós podemos começar a pensar em ter, com a aprendizagem de máquina, uma calibração, um espaço de calibração que permite adivinhar, dado um conjunto de dados, eu posso adivinhar qual é a classe daquele dado, né, usando regras de aprendizagem de máquina. Isso é feito com um algoritmo de aprendizado de máquina chamado de árvores de decisão. Aqui tem uma árvore de decisão mostrada, em que eu consigo descobrir qual é a classe do material, da amostra que eu estou usando, a partir dessas regras, né, de verdadeiro e falso. Né? E esse é um exemplo de uma regra para um sensor que era um mau sensor para detectar ácido fítico, mas que, usando a aprendizagem de máquina, foi possível fazer a classificação dessas amostras diferentes e criar regras. Então, por exemplo, a regra diz o seguinte, que eu pego capacitância só em 3 frequências, e depois, com essas 3 frequências, eu consigo descobrir qual é a classe, tenho regras para descobrir qual é a classe da minha amostra. E isso é mais bem representado num espaço de calibração em 3 dimensões, porque eu tinha só 3 frequências, então eu tenho um espaço em 3 dimensões, que eu tenho só 3 variáveis, e eu posso, então, definir qual classe que eu tenho do material a partir das capacitâncias em 3 frequências diferentes. Né? Então, essa é uma analogia à curva de calibração que nós empregamos em química analítica. Em química analítica, nós, em geral, esperamos ter uma reta como curva de calibração, né? Uma reta em que eu tenho sinal na ordenada e a concentração na abscissa. De maneira que, cada vez que eu tenho uma amostra que eu não conhecia, eu vou na curva de calibração e descubro qual é a concentração dela. Mas se eu tenho, por exemplo, uma medida com uma língua eletrônica, eu não tenho concentrações, eu tenho classes diferentes. Por exemplo, eu posso ter vinhos diferentes. E aí eu não tenho mais como fazer uma curva de calibração. Com essa nova metodologia que nós criamos e que está sendo publicada agora, eu posso estabelecer um espaço que pode ter N dimensões, pode ter muitas dimensões, em que eu consigo adivinhar a qual classe uma nova amostra vai pertencer a partir das regras que foram criadas nesse espaço de calibração multidimensional. Então, as regras dão quais são as classes que a minha amostra vai pertencer, e a dimensão do espaço é dado pelo número de variáveis que eu tenho que usar nessas regras. Como eu estou usando aqui espectroscopia de impedância, que eu tenho capacitância versus frequência, o número de frequências diferentes que eu tenho que usar na minha análise é que dá o espaço de calibração. Para esse conjunto de dados, eu encontrei um espaço de calibração 3, então eu posso representar dessa forma. Então, por exemplo, se as capacitâncias das diferentes frequências estiverem nesse paralelograma, quer dizer que a concentração é 10 a menos 6. Se eu estiver nesse espaço aqui,
marrom é 10 a menos 5, e assim por diante. Se eu tiver nesse espaço e nesse daqui, eu tenho 10 a menos 4, e assim por diante. Veja que essa é uma classificação, nesse caso, são concentrações diferentes de ácido fítico, mas poderia ser de vinho, poderia ser vinhos diferentes, e poderia ser de qualquer tipo de amostra. Então, essa é uma maneira de você usar a aprendizagem de máquina para criar um espaço multidimensional de calibração, e com isso, você poder classificar qualquer nova amostra que chega. E com isso, eu agora trago o resultado que eu mostrei, que eu tinha prometido para vocês antes, né? Como é que no futuro nós podemos ter um sistema de diagnóstico. Eu vou poder combinar resultados de relatórios, ou seja, texto, análise de sensores, nanosensores, dados de análises clínicas e imagens, e eu vou ter dados de milhares e milhões de dados de pacientes, e com aprendizagem de máquina a gente vai conseguir gerar um diagnóstico que pode ser, inclusive, um diagnóstico completamente automatizado. Isso só vai ser possível com a junção de dados de diferentes naturezas e conhecimentos que são também de diferentes naturezas. Eu preciso saber muito de nanociências para poder projetar os nanosensores, interpretar os resultados dos nanosensores e, obviamente, eu preciso de áreas de ciência da computação, principalmente aprendizagem de máquina, para poder processar os dados. Bom, terminando, com isso, se a gente conseguir, ou quando os humanos conseguirem gerar máquinas que vão, elas próprias, gerarem conhecimento, nós teremos uma revolução em ciência e tecnologia, como na sociedade, porque a maioria das tarefas intelectuais vai ser mais bem realizada por máquinas do que por humanos. E isso vai trazer uma grande revolução e uma provocação para os jovens que estão me ouvindo. Você está atacando um problema científico, tecnológico, você pode sempre se perguntar como é que uma máquina inteligente abordaria aquele problema? Será que esses problemas não podem ser mais bem resolvidos usando outras maneiras, porque agora você pode ter máquinas que também são inteligentes? Com isso eu encerro, eu tenho uma longa lista de colaboradores de vários lugares, várias instituições no Brasil e no exterior, e várias instituições que fornecem apoio financeiro. Muito obrigado.